existe uma iniciativa coletiva de convencimento de que as pessoas devem viver em função das necessidades dos outros. Você vai estudar tal coisa, você vai viver desse jeito, você vai herdar as empresas da família, você vai administrar os bens do seu pai. Eu não sei se você percebeu, mas existe aqui uma situação de poder muito interessante, que é uma das que mais importa, que é o fato de você entregar a sua vida a critérios que não são os critérios das tuas potências, das tuas virtudes e dos teus talentos. Qual é o nosso papel? E segundo, quais são os atributos da nossa natureza? Deve haver uma extraordinária vinculação entre os dois. Então, se eu tenho enorme talento para o desenho, é porque o meu papel no universo deve ter a ver com isso. E o que é mais incrível, esse meu talento é o melhor possível para cumprir a minha finalidade, que é a de desenhar. Portanto, não tem nada de bobeira, nem fora de nós, nem dentro de nós. E nossos recursos são imprescindíveis e os melhores possíveis para conseguir cumprir a função que é a nossa dentro da máquina cósmica. A vida sempre nos dá alternativas e nossa conduta pode ser sempre uma mais outra e também outra e também outra. Sempre há 360 graus de caminhos a percorrer e nossa conduta, aquela escolhida, aquela deliberada, fará jogar no lixo tantas outras que poderíamos ter escolhido, mas que por alguma razão decidimos não escolher, não agir daquela maneira, não viver daquele jeito. E quando você diz, mas o que eu queria mesmo, o que eu queria mesmo, o que me faz brilhar os olhos é ser professor, nossa, vomitarão na sua frente, porque é claro, a nossa sociedade desdenha essa escolha e a considera pífia, ridícula, indigna. Tal é o salário que cabe a um docente. Pois muito bem, você saberá o que fazer. Para os estoicos, a tua natureza e os teus recursos naturais dizem a resposta, indicam o caminho, porque você é do melhor jeito possível para cumprir o teu papel no universo. Ora, meus amigos, o que é que pode nos atrapalhar? Claro, a sociedade, porque o que a sociedade pretende é que você viva a vida em função das necessidades que são as suas. E para isso, ela ou castigará ou premiará. Premiará com salário, premiará com glória, com reconhecimento, com aplauso e castigará com normas que são artificiais e que, desrespeitando as inclinações da natureza, acabam definindo um certo e um errado que muitas vezes agride o que temos de mais essencial em nós. Por isso, para os estoicos, o grande treinamento da filosofia é enfrentar o olhar do outro, é ficar cascudo, é não se deixar abater pela chacota, pelo disque-disque, pela maledicência, pela notoriedade em queda, não se deixar abater, ficar cascudo. Claro, todos nós sabemos como é agradável quando recebemos tapinha nas costas, quando todo mundo diz que a gente é show de bola, quando todo mundo nos aplaude, como é legal isso, mas às vezes todo esse aplauso, todo esse reconhecimento e toda essa glória vem com um preço caro a pagar, que é o preço de virar as costas para si mesmo, o preço de virar as costas para os próprios talentos, para a própria essência, para a própria natureza e, portanto, para a própria vida boa. Portanto, os estoicos estavam convencidos de que, se houver choque entre a sociedade e a natureza, é preciso optar pela segunda e mandar as favas todos aqueles que pretendem nos desviar do bom caminho. Mas, é claro, há uma possibilidade nobre nessa história, que raramente é mencionada. É justamente quando a sociedade aplaude o pleno desabrochar da nossa natureza. É quando a sociedade reverencia e reconhece
conhece o talento natural de cada um. Isso costuma acontecer com alguns artistas que fique claro. E aí existe uma espécie de combinação mágica entre viver de acordo com os próprios talentos e receber as glórias que a sociedade sabe nos outorgar quando é do seu interesse. Nesse caso, essa combinação, que raramente depende das nossas forças e da nossa inteligência, mas de variáveis que não podemos controlar, essa combinação parece do caralho, parece muito legal, e eu acho que ela é condição de uma vida irretocavelmente feliz. Trabalhe com o que faça luzir os teus olhos e torça para que isso aí seja entendido pela sociedade como merecedor de aplauso. Aí a vida não tem como não ser legal. É preferível uma vida de mortal, uma vida de humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma vida de Deus, no lugar errado. Está dada aí a primeira grande lição da história do pensamento ocidental. Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo, nem Calypso resolverá o seu problema. Pois muito bem, assim os estoicos também tinham a sua moral. E olha só o que diz Cícero a respeito dos estoicos. Não podemos ter nenhum tipo de julgamento a respeito do que é bom e do que é mal sem conhecer o sistema inteiro da natureza. Nossa, isso dito desse jeito parece enigmático, quase incompreensível. Por que será que na hora de decidir o que eu vou fazer da minha vida, para poder decidir certo, para poder não errar, eu tenho que conhecer o sistema inteiro da natureza? Não parece complicado demais para viver a vida? Porque afinal de contas esse pré-requisito é um pré-requisito gigante, conhecer o sistema inteiro da natureza. Mas o que na verdade estamos tentando explicar é que para os estoicos, toda decisão a respeito da própria conduta tem que ter a ver com o cosmos, porque a conduta certa é ajustada ao cosmos. E ora, como é que eu faço para me ajustar ao cosmos? É preciso conhecê-lo? É preciso entender o seu funcionamento, os seus mecanismos? Porque só aí eu poderei vislumbrar qual é e qual seria a adequada participação minha nesse todo universal. Você imagina, por exemplo, que na hora de decidir que faculdade eu vou fazer, os estoicos, claro, terão a natureza como referência. Qual será o melhor curso a cursar? Pois claro, aquele em que permite que a tua natureza cumpra o seu papel. E quando é que a natureza cumpre o seu papel? Quando é que a tua natureza cumpre o teu papel? Justamente quando ela se encaixa na máquina cósmica, fazendo-a funcionar adequadamente. E quando é que isso acontece? Pois quando você joga o teu jogo, descobre qual é a tua praia, entende qual é o teu negócio, porque você é do melhor jeito possível para cumprir o teu papel. Por isso, vamos reler Cícero, grande pensador romano, comentando os estoicos. Não podemos fazer nenhum juízo, nenhum julgamento pertinente a respeito do que é certo ou errado, do que é bem e mal, do que é justo ou injusto, sem conhecer o sistema da natureza, porque, é claro, para os estoicos, a natureza é o gabarito, é a referência, é a indicação correta de como devemos viver. Claro que alguém vai dizer, vai fazer direito porque tem um monte de possibilidades de emprego, concurso público, levar uma vida estável numa cidade do interior. É claro que quem diz isso, evidentemente sucumbe à tentação de uma comodidade oferecida pela sociedade e não está nem aí pro teu talento. Pois muito bem, você saberá o que fazer. Para os estoicos, a tua natureza e os teus recursos naturais dizem a resposta, indicam o caminho, porque você é do melhor jeito possível para cumprir o teu papel no universo.
passar o rolo. Você imagina que esses estoicos, eles davam lições. E é muito interessante porque essas lições, elas são um pouco diferentes daquilo que nós teríamos hoje como aula de filosofia. Você percebe, você me ouve aí, você poderia fazer um curso de filosofia mais convencional, você poderia ir até a universidade fazer uma graduação em filosofia e tudo seria ouvir pessoas falando, professores, ler textos de pensadores clássicos, eventualmente propor algum texto, escrever alguma resposta em prova e assim o curso de filosofia ele se daria num esquema de ouvir discursos, ler discursos e produzir discursos, escrevendo alguma coisa.